Olá, esse é o Negócios e Soluções, uma conversa de empreendedor para empreendedor, fruto da parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Hoje nós vamos retomar um assunto recorrente nesse programa, a formação de preços. Quando recebemos o orçamento de um serviço, julgamos ser barato ou caro. No entanto, o que a gente não sabe é o que o empresário precisa considerar na hora de dar preço a um serviço. Podemos até pensar que é na base do olhômetro, mas não é bem assim não. Para formar o preço é preciso considerar custo do serviço, despesas variáveis, despesas fixas e lucro líquido da empresa, sem esquecer a questão da competitividade. Falei bonito, né? Mas eu também não entendo tão bem desse assunto. Por isso, vamos ser convidados em reportagens para ajudar a desvendar esse mistério tão importante na vida do empresário. Mas isso não vai ser agora, não. Primeiro, vamos ver uma reportagem que mostra a importância de conhecer bem o perfil do cliente. Logo que eu abri, na verdade não ia colocar funcionário, mas precisei, porque fiquei internada logo no início, aí precisei ter. Então a primeira pessoa foi uma amiga e ela é bem magrinha, sabe? E aí ela atendia bem, muito simpática, mas eu comecei a perceber que as clientes não queriam ser atendidas por ela, porque ficavam constrangidas, principalmente as bem gordinhas. Aí quando ela foi trocar, né, que ela foi sair, eu pensei, eu preciso contratar agora, mas eu quero contratar uma pessoa que seja a cara da loja. Tem que ser gordinha. Quando ela veio, eu vi que ela era a cara da loja, né? Era tudo que precisava. Era simpática, era gordinha. Então, e deu resultado. Depois que a Gisele entrou, elas começaram a elogiar. Ah, e agora sim, né? A loja é uma gordinha que atende, porque se a loja é de gordinho, tem que ser gordinha. O pessoal vem, se sente à vontade e acaba comprando. Então, vamos dizer aí, aumentou 90% as vendas. Depois que mudou mesmo, o pessoal se sentiu à vontade. Viu só? Parece que o peso da vendedora foi mais do que um detalhe, foi decisivo para atrair os clientes da Suzy para a loja. Pode parecer bobagem, mas você precisa conhecer o perfil dos seus clientes, saber o que eles esperam do seu negócio. Afinal de contas, é ele que vai ajudar a sua empresa a ter sucesso ou não. Você pode tirar suas dúvidas na Central de Relacionamento do Sebrae São Paulo, pelo telefone 0800 780202 ou também no portal. O endereço é www.sebraesp.com.br. O Negócios e Soluções volta depois do intervalo. O momento da fixação de preços é crucial para a sobrevivência e prosperidade do negócio. Nesta empresa, os produtos de limpeza são vendidos pelo valor do mercado, mas na hora de cobrar pelos serviços prestados em obras, residências e condomínios, o cálculo é bem mais complexo. Como é um serviço exclusivo, nós prestamos e é um diferencial, nós temos um leque maior para estar podendo colocar o nosso preço. Cada empresa tem suas características e seu mercado, mas na hora de formar preço, é preciso levar em conta o custo do serviço, despesas variáveis, despesas fixas e lucro líquido. Aqui, além do gasto com funcionários, maquinário e produtos, foi preciso colocar no custo do serviço manutenção e desgaste dos equipamentos e treinamento da equipe. Para chegar a esta equação, a dona da empresa buscou ajuda. Através de treinamentos, nós procuramos uma consultoria, né, antes de iniciar o serviço, buscamos a legislação também, o sindicato na área de serviços, então foi uma coisa bem planejada. Hoje, Raquel sabe que tempo é dinheiro, mas precisou aprender com alguns erros de percurso. Até a gente chegar onde está,
nós às vezes calculávamos errado o prazo do término do serviço, calculava que ia terminar em 3 dias e acabava ultrapassando. Isso gera um prejuízo, né? Além do tempo de duração, eu errava no cálculo do tanto de produto que iria ser utilizado. Às vezes calculava que ia gastar X e acabava ultrapassando. Então isso gerava, às vezes, até um prejuízo. E para falar dessa dificuldade de dar preço a serviços, nós estamos aqui com os 2 consultores do Sebrae São Paulo, Luiz Alberto Lobrigatti e Reinaldo Messias. E eu já começo. Luiz, essa empresa era de limpeza. No entanto, você tem outras empresas de serviço, como, por exemplo, funilaria e pintura. Né? É a mesma dificuldade para dar preço para o serviço aí? Sim, a forma de tratar, né, deve respeitar as atividades que a empresa exerce, que presta de serviço. A César o que é de César. Se a gente pegar uma funilaria, ela tem uma realidade, uma empresa limpadora, que coloca produtos também, tem uma outra realidade de trabalho, que isso merece ser tratado no preço. Não existe uma fórmula para isso. Olha, se fizer assim, para todo mundo vai servir a mesma coisa não, né, Reinaldo? Eu diria para você que existe uma forma. A fórmula é decorrência da forma, mas o importante é conhecer muito bem da sua atividade para poder caracterizar todos os ingredientes, né, da formação de preço. Nós vimos na chamada ali aquela composição do preço, né? Isso. E vamos ilustrar isso como se fosse um armário com 4 gavetas, onde para cada gaveta o empresário deve pensar que valor, que quantidade de dinheiro, de valores está envolvido. Né? Uma primeira gaveta poderia ser entendida, então, como aquela dos custos para executar o serviço. Sim. Onde ele vai levar em consideração os materiais consumidos, né? A previsão de tempo que se vai gastar, né? Para executar esse tipo de serviço. Quer dizer, essa primeira caixinha, então, é o que a gente chama de custos de execução. Isso. Qual seria a segunda caixinha? Então, aí podemos falar dos custos fixos. Alguns chamamos de despesas fixas, isso não tem tanta diferença, né? Aí estão relacionados todos os gastos com a estrutura da empresa, né? Prolabore, a manutenção de equipamentos, lembrar também de alguns gastos que não acontecem todos os meses, como 13º salário, renovação de seguros, licenças de funcionamento, enfim. Aí o empresário deve ter a preocupação de planejar e definir qual é o valor anual destes gastos. Entendi. Quer dizer, aí entram impostos, água, luz, coisas do tipo, é isso? Os impostos de salários, né? Os impostos de prédio, né? Os encargos trabalhistas, como a gente falou, de salários. O honorário do contador, mas não ainda, né? O imposto. Está lá o honorário. Exato. Né? E aquelas despesas, né, comuns, como água, luz, telefone, né, material de escritório. E lá no caso da nossa empresa de limpeza, até aquele uniforme, né? Sim. Aquele uniforme ainda tem 2 características. Ele tem até a propaganda. E lá também entra a propaganda nessa segunda caixinha. A dificuldade que muito se fala, talvez resida no fato de pensar o seguinte: quanto desse total de gasto anual deve ser colocado para cada serviço? Então, em cada segmento, o empresário precisa descobrir uma forma de medir os serviços que faz e colocar proporcional a essa medição um pedacinho desse valor total anual. A isso nós chamamos de capacidade produtiva, né? Que ele pode, de uma forma geral, como é prestadora de serviços, pensar em horas homens, né? E essa capacidade produtiva pode ser assim encontrada. Vamos supor que uma empresa tenha 2 funcionários para executar o serviço, né? E que desses funcionários ela tenha 7 horas diárias efetivas para executar esse serviço. Outro ponto importante é quantos dias úteis a empresa tem para prestar serviço. Em um ano. Então, ele precisa pegar um calendário, né? E levar em consideração feriados, férias, até mesmo a média de faltas, para que ele tenha uma visão dos dias disponíveis para vender serviços. Isso, em média, isso aí dá quanto? Você já deve ter feito esse cálculo. É muito relativo de empresa para empresa, de situação para situação. Mas vamos supor aqui algo em torno de 216 dias. 216 dias, 14 horas dia. 14 horas dias. Isso dá um total de 3.024 horas por ano. Agora ele tem uma massa de gasto também, um volume total de gastos. Vamos supor aí um valor apenas hipotético, R$ 36.288.
dividido... 36.288. Dividido pelas 3.024 horas que tem, isso representa R$12 por hora. Quer dizer, esses 32 que você falou é o custo fixo anual. Anual. Você dividiu pelo número de horas que a gente teria disponível para prestar serviço e vender isso ao mercado. Aí chegamos à conclusão de R$12 por hora. Então, um serviço que leva 1 hora para ser executado deve ter em seu valor de preço, né, também R$12 para cobrir as despesas, os custos fixos. Terceira caixinha, vamos lá, me ajuda aí, Luiz. Tem aí valores que assustam um pouco, né? Porque ali está, por exemplo, a comissão, né, de vendedores, algum percentual que o empresário pague para alguém que providencie vendas para ele. Vale pensar também o caso de franquia, né? Empresas prestadoras de serviço. Que tem que pagar o valor para o franqueador. Né? Serviço para lavar roupas, né? Tem muitas franquias nesse sentido que paga um percentual a impostos entra aí também, não? E aí é o que, né? Faz parte também dessa gaveta os impostos sobre a venda, né? Deve lembrar aí a empresa de serviço da questão dos impostos federais, dos impostos municipais, né? Mas que aí também, né, Luiz, a empresa pode buscar um subsídio com o contador dela, ou dar uma procuradinha lá no escritório Sebrae ou no ponto de atendimento para esclarecer melhor quais são essas vantagens ou desvantagens de estar em algum sistema tributário, minimizando o impacto da terceira caixinha. A terceira caixinha, então, que fala de despesas variáveis, pelo que eu estou percebendo, é uma que depende basicamente de planejamento. Quer dizer, o empresário que não se planejar direitinho, realmente ele pode ficar assustado. O lobo mora aí dentro, né? Sim. Geralmente, Papal, essa caixa, por incrível que pareça, é mais fácil. A regra está bem estabelecida. Geralmente, nosso amigo empresário, ele acaba patinando na segunda caixinha, que é aquela do fixo. Ele esquece, muitas vezes, de como trabalhar melhor. Ele perde um pouquinho o foco. Às vezes o aluguel pode ser reduzido, ele não reduz. Às vezes ele tem mais gente que precisa e não diminui. Às vezes até falta gente e ele não percebe que contratando mais uma pessoa, as despesas fixas vão se manter iguais e ele acaba gerando mais trabalho para proporcionar mais receita. É uma caixinha perigosa, a terceira. Mas se bem planejada, ela pode ser bem administradinha lá dentro do dia a dia. Custo de execução, custo fixo, custo variável. Eu estou esperando a hora que vocês vão começar a falar de lucro aqui, porque até agora eu não ouvi. Tem uma quarta gaveta nesse móvel, né, que a gente está ilustrando. Com certeza é a maior gaveta que nós temos, né? Seria bom se fosse, né? Das 4, a maior. O empresário amaria se fosse. Mas a questão da concorrência, da competitividade, né, faz com que essa gaveta normalmente seja a menor. Que coisa! Em relação às demais. Né? Mas até nisso o empresário precisa ter um posicionamento de planejamento e definir para a sua empresa de serviço qual é o valor de lucro que ele intenciona. Por exemplo, em um ano também. Né? Sempre ter uma visão anual para ter um período maior de análise. E tratar esse lucro, né, ele pode se basear no capital que está investido na empresa, né, pensar na remuneração que esse capital teria ser investido em alguma outra possibilidade, aplicação, por exemplo, né, mas cabe aí muito de questões estratégicas. Né? E mais, né, Luiz? Geralmente essa quarta caixinha, hoje no mercado, é a caixinha que o mercado deixa a gente ter um tamanho. Não é mais ir no marceneiro e mandar fazer uma caixinha grande. Geralmente o mercado fala para nós, olha, o preço é esse, e se vira para ver o tamanho da sua caixinha. Isso vai ser decorrência de todos os gastos. Saio vendendo, é só isso aí? Seria fácil assim, né? Falamos até agora e agora é a hora da verdade com o mercado. Será que esse preço que está calculado dos custos das despesas da empresa, mais o lucro do empresário, está competitivo em relação aos demais concorrentes no mesmo segmento, para o mesmo perfil de clientes, né? Quase sempre ele vai ter alguma dificuldade, ou seja, vai encontrar outros valores. E aí o que fazer, né? Normalmente a saída vai ser voltar para o seu armário, né, e ver o que é possível enxugar, reduzir, diminuir valores de gastos. Mexer nas 4 gavetinhas. Claro. Isso. Sabe, Papal, teve um dia, atendendo um cliente do Sebrae, que ele falou uma frase que, olha, para mim foi marcante. Ele encarava a empresa dele na hora de formar preço
que nem uma manicure. Ele falava, olha, para mim custo é tão importante que eu tenho que cortar uma vez por semana. Então, nessa de reduzir os gastos, os custos, para se adaptar ao mercado, é que a gente conquista a competitividade e permanece lá dentro, disputando o dia a dia. Preço de serviço, coisa complicada, né? Nós vamos voltar a conversar sobre isso, vamos voltar a falar também de ponto de equilíbrio. Por enquanto eu agradeço o Luiz Alberto, eu agradeço o Reinaldo. E você que anotou os principais pontos, se não anotou, a tua chance é agora. É preciso conhecer muito bem sua atividade para formar o preço do serviço. Comprar bem é fundamental para vender bem e a um preço correto. Esteja atento às questões de produtividade e eficiência de sua mão de obra operacional. Evite gastos desnecessários em todas as operações de sua empresa. Não existe forma única para calcular preço. Depende do negócio. A observação do mercado é um item importantíssimo na hora de determinar o preço. Agora vamos ver o que o nosso consultor jurídico quer falar para a gente. Afinal, o que é ser empresário? O Código Civil brasileiro deixa bem claro a definição de empresário. Empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então veja, nessa definição o legislador deixou bem claro que o empresário não pode ser amador. E o que é um empresário, então? Ele é um regente, né? Ele tem que olhar a empresa numa visão sistêmica. Ele tem que ter um bom relacionamento com o empregado, um bom relacionamento com fornecedores, com clientes, né? Com o mercado em si, um bom relacionamento com o contador, ter um pouco de conhecimento de tudo. Então, como regente dessa orquestra, você tem que observar detalhadamente toda a legislação que implica no seu negócio. Verifique a legislação trabalhista, verifique a legislação tributária, né? A legislação comercial. Tome muito cuidado, né? Se profissionalize, porque esse é o sentido dado pelo Código Civil brasileiro. E olha, sua empresa também pode virar uma reportagem aqui no Negócios e Soluções. Mande um e-mail para a gente. O endereço é sebrainatv@sebraesp.com.br. A gente volta depois do intervalo. Tchau. De uns tempos para cá, muitas empresas têm percebido o potencial de consumo das pessoas de baixa renda. Acontece que, por conta disso, a pequena e microempresa precisa estar mais preparada para enfrentar a concorrência. Mas isso não é motivo para se assustar, porque nesse mercado tem lugar para todo mundo. Porém, é preciso tomar alguns cuidados. Segundo pesquisas recentes, as classes mais baixas são as principais responsáveis pela movimentação da indústria, comércio e serviços. Conforme pesquisa do Instituto Data Popular, a camada de baixa renda representa 87% da população, um universo de pessoas que soma 53% da renda do país, tem 71% do poder de consumo. A prospectar para baixa renda. Então, você tem grandes empresas multinacionais que já têm um público de classe AB, com seus produtos premium super bem posicionadas nesse segmento, que a única oportunidade de crescer agora é na baixa renda. Por isso, é bom ficar de olho na concorrência. Nesta loja de imóveis, muitos clientes são de baixa renda. Conforme o dono, na hora de brigar para conquistar os clientes, as micro e pequenas também têm as suas armas. Eu acho que tem que investir em fazer alguma coisa diferente do seu concorrente. Especialmente quando assim, aparece um concorrente que costuma chamar de tubarão. Esses diferenciais, no meu caso, é mais investir mais na qualidade dos móveis, mais na pontualidade de atender o cliente, tanto entrega, montagem, assistência. O cliente que quer coisa melhor, atendimento melhor, acaba
ficando fiel. Pois é, vocês viram que a briga pelo consumidor de baixa renda é boa. Mas a pequena empresa tem uma vantagem nessa corrida pelo consumidor. A pequena empresa sempre esteve muito perto dos seus clientes, sempre conheceu seus hábitos e chama os clientes mais cativos até pelo nome. Aproveite essa oportunidade que a sua empresa tem com seu público consumidor para fazer disso sua estratégia de fidelização de clientes. Em 82, quando eu montei a pizzaria, não existia uma grande quantidade de pizzaria delivery como tem agora. Eu fui um dos primeiros a montar essa delivery. E depois de 6 anos, as crianças já estavam maiores, exigindo que os fins de semana que a gente ficava preso e saísse. E surgiu uma oferta que eu achei vantajosa, acabei vendendo a empresa. Quando eu resolvi voltar para o sistema de pizza, eu não queria voltar outra vez para a pizzaria, porque eu sabia que ia ter novamente o mesmo problema. Então, eu imaginei que fazendo festas eu teria mais folga, né? No fim de semana, eu teria uma condição melhor de trabalho do que você estar preso dentro de um estabelecimento. Não é fácil a dedicação. No fim, aquele trabalho que eu tinha na pizzaria acaba sendo dobrado, aqui que eu achava que era muito mais folgado. E a coisa vai desenvolvendo e a gente vai se envolvendo cada vez mais. E hoje os meus filhos também estão envolvidos, minha esposa está envolvida no negócio. Walter Benini começou uma pizzaria tradicional em 1982. 6 anos depois, ele mudou de ramo, mas logo voltou a fazer pizzas, só que dessa vez em domicílio. Apesar das dificuldades no início, o negócio acabou dando mais certo do que ele esperava. Hoje, além de pizzas, a empresa faz churrasco, festival de massas e outras festas. Tudo na casa do cliente. E o Negócios e Soluções vai ficando por aqui. Mande sua dúvida ou sugestão para o nosso e-mail. Anote sebrae@sebraesp.com.br ou acesse o portal do Sebrae São Paulo para mais informações. O endereço é www.sebraesp.com.br. A gente volta na próxima semana. Até lá. Thank you.